A vida trágica e o triste fim de Arnold Jackson. Ao longo da história da televisão, alguns personagens transcenderam a tela, conquistando o carinho do público com sua doçura, carisma e senso de humor. Entre esses ícones inesquecíveis, encontra-se Arnold Jackson, o menino esperto, de frases marcantes e sorriso cativante, eternizado na série Diff'rent Strokes, conhecida no Brasil como Arnold. Interpretado pelo talentoso Gary Coleman, Arnold não era apenas um personagem. Era um reflexo de esperança, afeto e inocência para milhões de espectadores. Contudo, por trás do brilho das câmeras, a realidade enfrentada por Gary Coleman se revelou muito distante da leveza de seu papel mais famoso. A trajetória desse ator, que começou sua carreira ainda criança e se tornou um dos rostos mais reconhecíveis da televisão norte-americana, foi marcada por grandes desafios, desilusões e um desfecho que comoveu o mundo. Desde muito jovem, Gary enfrentou obstáculos que poucos imaginavam. Diagnosticado com uma condição renal crônica que afetava diretamente seu crescimento, ele passou por tratamentos médicos rigorosos e diversas cirurgias, o que comprometeu seu desenvolvimento físico e lhe conferiu uma aparência infantil mesmo na vida adulta. Ainda assim, foi justamente essa aparência peculiar que, unida ao seu talento natural, abriu as portas de Hollywood para um sucesso precoce e inicialmente promissor. Logo após sua estreia em Diff'rent Strokes, Gary Coleman se tornou uma verdadeira sensação. Sua atuação como Arnold Jackson, ao lado dos irmãos interpretados por Todd Bridges e Dana Plato, conquistou os corações de públicos de todas as idades. Suas expressões divertidas, seu timing cômico impecável e, sobretudo, a célebre frase, "O que você quis dizer com isso?" No original, "What you talking about, Willis?" transformaram-no em um fenômeno cultural, repetido em comerciais, programas de auditório e até em outras séries de televisão. Durante os anos dourados do programa, Gary chegou a ser o ator infantil mais bem pago da televisão americana. Sua imagem estampava brinquedos, revistas, capas de disco e produtos licenciados, e seu talento foi reconhecido com prêmios e aclamação popular. Mas, enquanto o mundo celebrava a criança que fazia rir, por trás dos bastidores crescia um silencioso drama pessoal, que pouco a pouco começaria a desmoronar sua infância e sua juventude. Infelizmente, o sucesso não foi acompanhado da estabilidade emocional e financeira que se esperaria. Seus pais adotivos, que também atuavam como seus representantes legais, passaram a controlar rigidamente suas finanças, tomando decisões que mais tarde seriam alvo de sérias controvérsias. Gary, ainda muito jovem, teve pouco ou nenhum poder sobre os lucros milionários que sua imagem gerava. Ao atingir a maioridade, descobriu com amargura que grande parte de sua fortuna havia sido dissipada. O conflito familiar se aprofundou, culminando em um processo judicial movido por Gary contra seus próprios pais e seu ex-empresário, no qual alegava desvio de verbas e má administração de seus recursos. Apesar de vencer a causa recebendo uma indenização considerável, o montante obtido não foi suficiente para restaurar a segurança financeira que se perdera ao longo dos anos. Após o encerramento de Diff'rent Strokes, no final da década de 80, a carreira de Gary Coleman entrou em uma fase delicada. Apesar de ser amplamente reconhecido, ele passou a enfrentar uma série de dificuldades para se desvincular da imagem do pequeno Arnold Jackson. O público, acostumado a vê-lo como a criança espirituosa e bem-humorada, parecia ter dificuldade em aceitá-lo em papéis mais maduros. E a indústria do entretenimento, por sua vez, revelou-se pouco receptiva aos seus anseios de reinvenção artística. Ainda que tenha participado de filmes, dublado animações e feito aparições especiais em diversos programas ao longo dos anos seguintes, nenhuma dessas oportunidades lhe devolveu o prestígio de outrora. Muitas vezes, era chamado apenas para reprisar, de forma cômica ou caricata, a imagem de Arnold. Uma recordação que, embora querida pelos fãs, se tornava para Gary uma prisão simbólica, da qual não conseguia se libertar. Essa constante associação ao passado, somada às limitações físicas causadas por sua condição de saúde, consequência de uma disfunção renal congênita que exigia diálise frequente, aprofundou os sentimentos de frustração e isolamento.
Gary conviveu por toda a vida com dores crônicas e teve o crescimento interrompido ainda na infância, atingindo pouco mais de 1,30 m de altura. Sua aparência juvenil, embora inicialmente benéfica para sua carreira, tornou-se um obstáculo permanente em sua vida adulta. Em paralelo aos desafios profissionais, a esfera pessoal também se tornou turbulenta. Ao longo dos anos, Gary revelou dificuldades em estabelecer relações estáveis, inclusive no âmbito afetivo. Em 2007, casou-se com Shannon Price, mas o relacionamento rapidamente se deteriorou, marcado por conflitos constantes e episódios públicos de desentendimento. O casamento durou pouco mais de 1 ano, e mesmo após a separação, os dois continuaram vivendo sob o mesmo teto por um tempo, o que aumentou ainda mais o desgaste emocional. Nos últimos anos de sua vida, Gary Coleman enfrentou uma rotina repleta de limitações físicas e desgastes emocionais. Embora ocasionalmente participasse de eventos públicos e entrevistas, era evidente que o brilho de outrora havia cedido lugar a uma expressão marcada pelo cansaço e pela dor acumulada. Ainda assim, mantinha viva a esperança de retomar o controle de sua trajetória e encontrar serenidade após tantos anos de instabilidade. Em 2010, aos 42 anos de idade, Gary sofreu uma queda em sua residência, localizada no estado de Utah, que resultou em um grave ferimento na cabeça. Foi prontamente hospitalizado, mas seu estado rapidamente se agravou. 2 dias depois, no dia 28 de maio, o mundo recebeu com pesar a notícia de seu falecimento. A causa oficial foi uma hemorragia intracraniana. A comoção foi imediata. Milhares de fãs, colegas de profissão e admiradores prestaram homenagens nas redes sociais, em programas de televisão e nos jornais do mundo inteiro. Não era apenas o ator quem se despedia, era também a lembrança viva de uma era da televisão que marcou gerações. A imagem de Arnold Jackson, com sua voz aguda e olhar expressivo, tornou-se símbolo de uma inocência que, para muitos, jamais deveria ter sido ferida. O adeus a Gary Coleman não foi apenas o encerramento de uma história pessoal, mas também um alerta silencioso sobre os perigos da fama precoce e os desafios enfrentados por artistas mirins após os aplausos. Seu legado, embora envolto em tristeza, permanece como testemunho de talento, resiliência e humanidade. Bom, amigos, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado dessa análise sobre a vida trágica e o triste fim de Arnold Jackson e de toda a jornada que exploramos juntos. Obrigado por acompanhar até aqui. É sempre um prazer compartilhar essas histórias com vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve.